Aqui com o pioneiro Hélio Albuquerque Milhomem, que contesta algumas das informações passadas pelo Fantástico no programa no início deste mês. Milhomem, informações você acha que não bateu, que você contesta naquele Fantástico de domingo no início deste mês? Em relação à história de Nova Chavantina. Bom dia, Edivaldo, bom dia. Para o bem da verdade, eu quero esclarecer bem, que fique bem claro, né, que eu não estou aqui para criticar nada que a pessoa possa estar fazendo que está achando que é certo. Eu estou aqui fazendo não bem uma crítica, é um resguardo da história de Nova Chavantina que vem sendo passada nesses anos todinhos para a população do colégio e a população em vista, tanto de Barra do Garça, Aragaças como Chavantina. Tenho certeza que eu já ouvi de muitas pessoas que ligaram para mim, conversando e passaram por aqui, e eles também lá ficaram revoltados que iam se manifestar. Eles são ainda componentes vivos da expedição que acabou Xingu, e eles nunca houve essa ida a Toriquejo. Esse é o ponto que eu me refiro. A expedição não passou pelo Toriquejo? Não passou por Toriquejo. Não tinha motivo nenhum de Toriquejo. A expedição saiu de Barra do Garça, saiu de Aragaças, atravessou o rio, olhe bem, atravessou o rio no dia 1º de dezembro e se deslocou, de novembro, se deslocou para a Barra Cuiabana, que era Barra Goiana e Barra Cuiabana. A Barra Cuiabana era um amontoado de casa de garimpeiro, de casa de palha, e Barra do Garça, Aragaça já tinha uma sede, porque tinha a província de Mato Grosso, já existia um governo efetivado lá, um interventor, que era o Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Então, tinha um representante dele em Aragaça, lá já existia uma base, onde a fundação se incorporou ali, e onde ficou lá, quem conhece essa região, lá sabe. É lá na Voadeira, lá se instalou lá os acampamentos e possíveis escritórios futuros, e foi indo a base de Aragaça. Tudo bem. Eles chegaram aqui em Chavantina no dia 28 de fevereiro. O pessoal veio abrindo as picadas, vieram 48 homens que está aqui no... Qual era o itinerário real? O itinerário era rumo norte. O rumo norte pegou justamente a ponta da serra do Vale do Sonho, onde se estabeleceu um grande acampamento que ficou depois a colônia agrícola, que ali, aquele projeto ali, as terras, oferecia tudo isso para isso. E a finalidade da Fundação Central, muita gente talvez esquece esse detalhe da história, foram para ocupar o Brasil Central. Havia um grande descontentamento lá no eixo, lá, com as guerras, de ocupar as áreas da Amazônia. E não tinha, só tinha a Amazônia para o rio, lá, o Araguaia e Tocantins lá embaixo. Então eles queriam entrar pelo esse centro-oeste, esse miolo, e ela veio. Ela situou-se em Vale do Sonho e depois, com o decorrer dos meses de trabalho, ela chegou em Pindaíba, entendeu? Quando ela chegou em Pindaíba, fez-se também uma colônia lá, que ia haver, eu tenho até nos meus guardados de história, a planta que seria a distribuição de lotes fundiários, na base de 130 hectares, 200 e poucos hectares, como foi feito em Vale do Sonho. A colônia de Vale do Sonho, aquelas fazendas, tudo ali, é um projeto fundiário da Fundação da Expedição no Cabo Xingu, depois Fundação Brasil Central, em seguida. Então o que acontece? Eles fizeram ali aquele projeto já depois do decorrer de anos, né, onde já existia a Vila de Chavantina, né, e aí iam fazer no Pindaíba também o mesmo projeto. Agora, quanto à meta de ir lá para a Cachoeira da Fumaça, foi. Eu acredito que os Vilas Boas estiveram lá, porque eu tenho fotografia do padre Cubalquino com o Orlando e o coronel Basílio. Eles foram lá para passear, para ver a cachoeira. Que o padre Cubalquino, que era o padre... Mas não que passaram. Não, não tinha condição de passar, ué. Como é que vai descer com os burros? Onde eu me revoltei foi isso, porque um aluno chega, senhor Hélio, eu falei, rapaz, imagina bem eles descendo com os burros nas costas dentro da canoa, ou puxando naquela cachoeira. Não foi, nunca em momento nenhum, teve esse pique lá para Toriquejo. Os Vilas Boas, diga de passagem também, não vamos menosprezar aquelas que deram informação, porque eu fiquei surpreso, eu vi aqueles pessoal andando com 2 carroças na rua aqui, parecia assim uma peça de teatro. Eu pensei que era um pessoal assim de teatro, que vem esses loucos lá de São Paulo, Rio, vamos dizer assim, do sul,
e enfrentam uma barra pesada, entendeu? Andando com mula, com mochila nas costas. Aí depois fiquei sabendo, posteriormente, que era um pessoal que estava fazendo um documento, revivendo a expedição. A expedição dos Vilas, né? Uma produção independente, que não tinha nada de informação de ninguém. E se procurou alguém aqui da cidade, essa pessoa deve ter dado essas informações para eles. Eu não sei quem deu. Eu não sei, não posso acusar ou ver, nem estou aqui para acusar, eu estou para esclarecer. Na verdade, a preocupação do Hélio Milhomem, que é pioneiro aqui na Chavantina, é de que a história permaneça como ela é. Como é a verdade. Como é a verdade. A preocupação é de que a história não seja mudada. E o que foi passado no Fantástico, aquela produção daqueles jovens universitários que reviveram a expedição Ronca do Xingu, algumas coisas não aconteceram como lá foi mostrado. Então, o Hélio Milhomem nos procurou e a gente está aqui para corrigir, vamos dizer assim, esses pequenos detalhes para que a história seja mantida. Uma delas é que na reportagem do Fantástico mostrou que a expedição teria passado pelo Toriquejo. Isso não existiu. Não existiu, não houve esse momento. Outra inverdade lá também foi a questão dos Vilas Boas. Vilas Boas. Tem um detalhe aí que eu quero citar também. Eu convivi, eu quero que a pessoa saiba. Eu tenho 16 anos de idade, eu estava aqui em Chavantina passeando. Eu vinha passar as férias do colégio aqui, no meio do ano e no fim do ano. Eu tinha 2 irmãos já morando aqui. Era o Demócio Milhomem e o Francisco Milhomem. Era o piloto, que nessa rua tem o nome dele. Então eu vinha para cá e convivia muito no meio deles. Porque o meu irmão era o piloto era elite naquela época, entende? Era o cara que tinha uma geladeira a querosene, era o cara que tinha um motor de popa dele, quer dizer, ele era elite. O médico, que também tinha esses privilégios, e os outros pilotos. Tinha o Olavo, tinha o Genário, e o Cid, e o Chico. Então acontece o seguinte, os Vilas Boas, olhe bem, eu não estou dizendo nem quero desmentir ninguém, eu quero só que me prove, que eu tenho condições aqui de provar. Eles foram, quando surgiu a Marcha para o Oeste, em São Paulo, que eles começaram no Rio de São Paulo, Fogo Grosso foi São Paulo, eles estavam arrebaiando funcionários, quer dizer, peão, para trabalhar na empreitada, que era uma empreitada da época que quem fez aqui foram os pioneiros, Bartolomeu Bueno da Silva, Pires Bicuda, aquela turma antiga. Então eles vinham para cá, que era uma aventura que foi a fundação do Central, a expedição. Eles lá não serviram para ser contratados. Na fila, que foi lá na Estação da Luz, que estavam fazendo as inscrições, os 3 foram dispensados, porque eram rapazes novos, com aparência de gente fina, que eram filho de médico, de advogado, o pai do Orlando era advogado, e tinha um fazendeiro muito forte na época, que era o pai, e eles queriam fazer uma empreitada, uma aventura, então eles não foram aceitos. Tudo, olha bem, não foram aceitos. Isso aí está nos diários da Fundação, está no diário da expedição, e está aí a comprovação. Vieram depois, já em Aragaças, porque o pessoal veio de trem até Goiás. De Goiás pegaram as jardineiras que tinha naquela época, fornecidas pelo estado de Goiás, onde vem a parte de Goiás, o Pedro do Vivo tem atendido e ajudado, porque era a ordem do presidente da República. Eles vieram dessa jardineira até Aruanã. E houve um movimento de fazer em Aruanã esse centro que foi feito em Aragaças. Mas aí viram que não dava, não tinha acesso. Os espigão, que era para ultrapassar o Araguaia, o Cristalino e passar no Rio das Mortes, era prejudicial. E como se tinha aviões da FAB, aviões da Fundação, fazendo esse trabalho, eles acharam por bem ser em Aragaças. E foi fundada a base em Aragaças. Tem até o mar dos padres. Até então, ô Milhão, para as pessoas possam entender, até então os Vilas Boas não eram nada. Não era nada. Aí apresentou lá depois, eles vieram, quando souberam que já estava assediado, já estavam contratando gente novamente, eles vieram em Aragaças, se apresentaram, e o doutor Acari Passos, que era um dos chefes de turno, entendeu? Ele era o chefe dos almoxerifados, precisaria de gente com mais umas condições. E eles viram que aqueles rapazes serviam. Ele consultou eles contra a opinião do Vanik, escondendo do Vanik.
Olha bem, isso aí tá nos livros, tá na história. E quando a turma veio embora para cá, para ajudar a abertura do campo, que precisava de mais homens, e aquilo era trocado periodicamente, ninguém embora, né? Que você viu ali para você viu o nome dos 40 homens, eu tenho aqui o nome dos 40 cidadãos que vieram para a Chavantina primeiro. E, inclusive nós temos aqui esse diário que está aqui, é o diário pessoal do Aires da Cunha na expedição, desde a saída de São Paulo. A função dele era enfermeiro, mas ele, por livre e espontânea vontade, ele era um sujeito que ele escrevendo cada momento da expedição. Todo esse diário, dia por dia, detalhado, contando tudo detalhado que houve, tudo mais. Até o empecilho que houve, que o brasileiro, que era o subchefe da expedição, o chefe era o coronel Vanik, o subchefe era o brasileiro, Francisco Brasileiro, que teve aqui, nessa região, em 1880 e poucos, com o Cássio e o Muniz. O Cássio era filho do presidente do estado de São Paulo, da sociedade. O cara, eram os três que vieram para passear nos Araés. Aquela turma de aventureiros de São Paulo, que queria ver onde os bandeirantes vieram, e eles vieram de canoinha. Vieram por intermédio de Goiás, Leopoldina, que antigamente Aruanã chamava-se Leopoldina, e de lá vinha no remo. Passaram meses e meses até aqui. A história... Passaram aqui pelo Rio das Mortes, quer dizer, naquela época era uma mata selvagem aqui, tanto é que eles chegaram nos Araés, passaram lá uma temporadinha, uns dias, resolveram descer de novo, e lá em Leopoldina, o Cássio recebeu notícia que o pai dele tinha sido deposto pelos revoltores do Getúlio Vargas, a intentona de 32, e ele voltou para São Paulo. E os dois desceram o Tocantins, onde tem um famoso roteiro do Tocantins. Esse livro eu tinha ele também, mas infelizmente ficou na mão do saudoso Valdo Vajão, nos seus diários, nos seus pertences de fazer os filmes, e eu nunca houve a devolução para mim. E não quero mais que ele devolva, porque ele já morreu, e que esteja bem guardado lá no céu, porque ele merece. É um historiador que Chavantina deve muito, e as escolas esquecem de Valdo Vajão. Então, na realidade, os Vilas Boas, a história dele na expedição começou em Nova Chavantina. A partir de 1944. Eles começaram a trabalhar aqui com o peão, que era um peão, foi indo e foi passando. Aí houve a paralisação por causa da queda do presidente da República na época, pelo Getúlio, tudo. Aí ficou parada a fundação aqui. Até depois de 8, 9 meses, ressurgiu novamente o movimento. Entendeu? O Getúlio queria essa expedição. Então essa expedição tomou vulto, teve verba, porque a Fundação do Central era um dos únicos órgãos, o DASP e a Fundação do Central, ligado à Presidência da República. Eles eram direto à Presidência da República. A verba vinha de lá, era nomeado pelo Presidente da República, entende? Seu representante, Dico, que era o ministro muitas vezes, que era o Barros, né, até o ministro João Alberto. O que acontece? Daqui formou-se, eles já fizeram como é que se diz assim, o nome, eles já tinham mais conhecimento de coisa, e formou a expedição Telespires. Aí surgiu daqui a expedição Telespires de Chavantina. Inclusive tem até um cidadão aqui que é vivo, que participou dessa... Quem é ele? É o seu Salomão Gomes. Ele participou dessa expedição com os Vilas Boas, daqui para frente. Mas como você viu no livro aqui, no diário, de Barra do Garças, eles não foram admitidos. Foram admitidos, o cara, não, eles foram admitidos porque a Garça contratava e mandava para cá. Eles chegaram, inclusive, via barco. Os 2 vapores que vieram trazendo carga e peão para ajudar a abertura do campo e reforçar os trabalhos da vila de Nova Chavantina. Então eram esses 2 pontos aí que o Hélio Milhomem o que eu acho quis corrigir naquela matéria mostrada pelo Fantástico, porque lá ficou como se a expedição tivesse passado pelo Tony Coelho e não passou, não é verdade. E também que a história dos Vilas Boas na expedição Roncador Chumbo teria começado no Rio das Mortes, na margem direita do Rio das Mortes. E na realidade começou aqui em Nova Chavantina, começou aqui, a partir de 1944. É isso, né? E inclusive, quem quiser ter mais esclarecimento, eu não sei se é porque tudo que fala sobre minha Chavantina, pelo meu Mato Grosso, me interessa. Entendeu? Eu sempre fui não quero ser historiador porque eu não me cultuei para fazer isso. Mas pelo menos eu tenho um material e um certo conhecimento que eu tive, que eu aprendi com o decorrer do tempo. Eu tenho o livro Marcha para o Oeste, de Orlando Vilas Boas.
Você pode abrir lá e ler aquele livro, que você vai ver lá. Ele fala no Salomão. Ele fala no Salomão. O Salomão, quando foi lá para onde eles estavam, eu já estava aqui no Garapu, nessa faixa para cá, indo para o Garapu, né? Eles foram substituir o seu Ascendino Gouveia, que teve um problema de saúde e teve que vir embora. Então aqueles peão que ficava lá, ficava geralmente 10, 12 peão com ele lá trabalhando, na enxada. De fato, ele a bem da verdade, ele trabalhou com Vilas Boas, capinando no facão, porque era foice e facão. Mas nesse itinerário do lado de cá, de Aragaça para cá, não vieram o pessoal. Inclusive o Salomão foi admitido aqui em Chavantina. Tá certo, aí. E eu tenho até uma ficha dele, eu tenho a folha pessoal dele, da contratação dele. Em 1948, ele foi contratado como funcionário da fundação, da contratação dele. Eu até forneci para ele uma cópia desse material que veio parar na minha mão. Muitas pessoas mandam para mim coisa que eu nem sei de onde vem. O cara manda para mim, chega um envelope aí. Um tempo desse eu recebi umas coisas do Padre Cubalquino. O cara mandou para mim lá, está escrevendo um documentário grande sobre sobre a implantação do clero salesiano em Mato Grosso, entende? Onde ele fala muitas coisas de mim, de amigos que me conheceram, como o padre Antônio Colucci, eu conheci ele em 56 aqui, era um missionário aqui, e nós somos muito amigos, a gente teve muita convivência, minha irmã era professora, o meu irmão era o piloto, o Dedé era oficial de administração, quer dizer, era uma elite mais, porque tinha as elites. Aqui nós comprávamos, comia tudo do mesmo jeito, onde comprava o doutor, eu comprava o peão. Mas sempre tem aquela elite, que os caras, a igreja, né, o pessoal funciona, eu tive contato com esse pessoal, e lá citaram meu nome várias vezes, lá com fotografia, com troço, e a gente vê a coisa. Eu não quero desfazer de ninguém. Mas esses dois pontos precisava realmente Esses rapazes, quando vieram para cá, vieram cheio de boa vontade, e foi uma beleza, porque o nome de Chavantina apareceu. Só o único item foi esse item aí de Toriquejo. Se não tivesse isso, era bonito. Porque nós sabemos que quem levou eles para lá, para fazer essa filmagem ali na Cachoeira da Fumaça, foi o Beto e meu sobrinho Sérgio, nos barcos deles, de propriedade deles, que foram contratados pelo pessoal. Aí lá eles estão tudo encenado, você vê que era encenado. Eles encenaram o acampamento de pescador, que eles chegaram mortos de fome, sede dentro do rio, andando pedra na água, né? De certo. Encontraram lá um giral de peixe assado, que o Sérgio, meu sobrinho, pegou, com o Beto, que estava assando peixe, já esperando eles para comer. Né? Aí teve lá uns pormenores lá, que eles ficaram meio assim, que até a chave da caminhonete eles perderam, trancaram dentro do carro. Foi um rapaz daqui lá para abrir a caminhonete. Quer dizer, eles estavam com boa intenção, só que foram mal informados, eles não se prepararam para fazer um roteiro. Era chegar aqui e procurar o próprio seu João Fernandes, o seu Arquimedes Pereira, Arquimedes de Capitelli. Não vou dizer que procure o Hélio Milhões, não, pelo amor de Deus, eu não gosto dessas coisas. Até hoje eu estou indo lá no Vanica, a pedido da menina, da Marli, da professora Marli, para dar um esclarecimento, porque os alunos estão tudo cobrando dela. Quando você vai, o cara cobra. Mas é verdade, o pessoal não veio por Pindaíba, pelo Vale do Sonho. Agora imagina bem, um cara que vem do Vale do Sonho, ele vai lá em Toriquejo. Qual é a distância de Toriquejo ao Vale do Sonho? Tem cabimento. E essa preocupação do Hélio Milhões, ela é justa, porque vem uma história dessa contada pelo Fantástico através de uma produção independente e muda 2 pontinhos. Daqui a pouco vem outra e muda mais 2 pontinhos. Aí nós perdemos a nossa identidade real. Né? E que ela está registrada aqui num documento real do Aires da Cunha. Né? Que é esse diário aqui, de 279 páginas. Foi escrito a partir de 1943. 43. Isso. Né? E que o Hélio Milhões guarda até hoje nos seus pertences com muito carinho. Eu tenho até aqui um livrinho também do general Couto Magalhães. General Couto Magalhães. Eu tenho esse livro dele aqui, eu estou relendo umas coisas aqui. Ele fala aqui numa expedição pelas bandas do Rio das Mortes, que era justamente, eram esses 3 rapazes que estavam vindo. Porque eles vinham e traziam gente com eles. Eles não estavam só os 3, eram os 3 comandantes. Mas tinha 2 canoas, tinha outra com vidro, eles tinham um motorzinho de penta daqueles
a gasolina ainda, a querosene. Quer me vender esse livro? Não, não tem preço. Eu queria fazer esse estudo lá para o museu, mas infelizmente as autoridades nossas nunca se interessaram a levar avante o museu. Isso eu acho assim uma falta tão grande, porque vai morrendo um, vai perdendo o outro. Eu tenho a primeira bandeira que foi hasteada do pavilhão de Chavantina aqui, está comigo. O Emilhão tem foto do primeiro avião que pousou em Nova Chavantina, né? Ele tem um arsenal aqui de documentos, de fotografias, que realmente... Tá bem aqui, ó, dá para ver... Dá para ver aqui, o avião está bem aqui, né? Dá para ver aqui o avião. Primeiro pouso, esse pouso foi no dia 3 de maio de 1945. O primeiro pouso, 3 de maio de 44. De 1944. O primeiro avião que pousou em Nova Chavantina, o Emilhão tem aqui a fotografia dele. E eu tenho até o nome do piloto, que era um piloto de Goiânia, era o Gilberto. Esse avião é do estado de Goiás. Primeira vez que o Hélio Emilhão pisou em Nova Chavantina, foi que ano? Foi dia 16, olha bem, foram no dia 4 de junho, é uma data que eu não posso esquecer, que foi o dia que nasceu meu primeiro filho depois. 45 anos depois nasceu o Mozart, de 1956. Eu vim de Goiânia, os seus irmãos já estavam aqui já antes? Morava aqui, o Chico já tinha vindo de Chavantina, tudo. Tanto é que foi onde eu conheci essa turma antiga, o João Fernandes, que o João Fernandes veio depois. O João Fernandes não trabalhava para a Fundação do Central, ele trabalhava para o SPI. Ele estava aqui já no SPI, na beira do Rio das Mortes, lá embaixo do Tapicaricara, e depois, mais tarde, ele no Rio de Janeiro, incorporou a Fundação do Central. Aquele detalhe, casou, né, o cara casa, diz que tem dois termos do cara, o cara casa fica bobo, aí ele veio para o mato, voltou aqui para cá, construiu a família dele toda aqui, os filhos nascidos tudo aqui. Eu conheci o seu Salomão, na época ele era casado com a dona Emília Mendes, que é pai do Carlinhos e do Gilberto, os dois filhos dele. Naquela época ele estava trabalhando aqui para dentro, para o Garapu, ficava lá, passava 3 meses lá, vinha passar um mês em casa, 15 dias. Então era uma vila de harmonia de Chavantina. Esse monte de fotografia que eu tenho desse pessoal, eu tenho fatos históricos aqui, de casamento de negro. Depois eu fui chefe da base aqui em Chavantina, por 2 anos e 2 meses, e depois outra temporada fui por 4 meses. Na época que o Projeto Rondon estava aqui. O primeiro Projeto Rondon do Brasil foi em Chavantina. Aragaças, Barra do Gato e Chavantina. Dá para ver aí que o Emilhão tem história para contar e como tem. Né? A gente teria que ter aqui pelo menos bom, eu acredito um ano aqui de... Ver uma mocinha fazer um trabalho aqui da faculdade um dia, a filha dela cansou 3 vezes. A minha deve estar cansando já. Mas vamos encerrar. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer mais uma vez, isso eu quero ficar bem esclarecido. Eu não estou aqui para denegrir nenhum trabalho de alguém que veio. Foi carregado de boa intenção? Foi. Faltou o quê? Projeto, faltou redação e faltou, vamos dizer, uma direção que pudesse se responsabilizar. Eu estou sabendo, por intermédio da televisão, o Arquimedes fez um programa fazendo esse repudio, mesma coisa, repudiando isso aí. E está pedindo, ia pedir à Câmara, uma ação de repúdio, que eu acho que a Câmara de Chavantina devia dar por unanimidade isso aí, é a bem da história, da verdade, que eles estão enviando lá para a Rede Globo. O senhor João Fernandes, pela informação do filho dele, do Sérgio, me falou que o pai dele já passou vários e-mails para muitas coisas. O João é correspondente do Jornal de Brasília, aquele Jornal de Brasília, ele é correspondente. Então essas matérias que estão mandando, vai ficando também muitas coisas fora, não aqui dentro de Chavantina. Porque os de Barra do Gasto já se manifestaram, já está lá todo mundo chateado, porque aí está se tornando uma conversa aqui no outro. E acredito que o pessoal de Corinthians não tem nada com isso, o nome da cidade foi citado, porque eles ouviram de alguém eles ouviram. Porque aquelas fotografias, não sei se você viu, muitas daquelas fotografias tem aqui comigo, foram extraídas de trabalhos de alguém que já foi copiado, que eu conheci, já me sumiu muita revista, muita foto minha aqui, por isso é que eu falo, eu não empresto mais uma foto, só sai comigo. E nem vem. E nem vendo, é do Museu de Chavantina. Eu quero doar essa... Que é uma coisa que precisa pensar logo. Criar o Museu de Nova Chavantina. A dona Irmani lutou na época, eu lembro bem, que até eu estava junto com ela nessa missão na época, ela era secretária de Educação, e nós estávamos com aquele maior impacto para tentar fazer tudo, mas sempre existia uma pedra no caminho. O Robson tentou aí até comprar a casa, lavaram até as telhas onde a mulher do Vani que suicidou, né? Ela não suicidou aqui embaixo não, ela foi naquela casa lá, onde na esquina, ali perto, onde o seu Salomão mora, vamos dizer, ele é o ponto parental que... Então,
aquela casa já ia ser um museu. Mas as famílias, os vendedores e os compradores não se entenderam e acabou ficando por terra. Não tem museu. Aragaças tem o Museu da Expedição e o Museu da Cidade. Aragaças. Barra do Garça nem se fala. Agora Chavantina, pô, o que houve? Agora, ô Milhome, a gente quis dizer... Ainda quero citar aqui o meu amigo, o deputado lá da Viena, Eduardo Moura, nós tivemos uma conversa, um tempo desse aí, já tem uns meses, mas a conversa não é Eduardo, era num funeral, era um velório, ali morreu ali. E você até deu a ideia de que podíamos fazer isso aí, fazer um museu. Tentar, junto ao administrador, o nosso amigo Gersino, e fazer um museu, tinha que ser criado esse museu. Ele nunca me procurou, nunca ninguém falou nada, e eu sou aquele cidadão seguinte, quanto menos me procurar, estão me fazendo favor. Porque eu só vou ter trabalho para me estrear em galpão. Agora mesmo tem uma caixa que eu vou te mostrar depois particular ali, está ali no guardado, que eu tive que desembocar para mostrar, para tirar um pouco das fotografias. Mas é isso. Agora, o bacana é o seguinte, a gente uma entrevista legal, gostosa, e que eu vou colocar ela simplesmente na íntegra, né, no meu site, vai estar disposto na internet, até para servir de pesquisas para alunos, né? Também. Então eu não vou fazer nenhum corte, do jeito que está vai ficar. Não é bom porque muitas vezes a gente fala uma coisa, aí dá um corte, aquele corte aparece. Fica certo os alunos, fica certo o povo de Chavantina que está morando aqui, é procurar os antigos, que ainda tem deles vivos aqui na cidade, e a meta da Fundação Rio Central, de ir no destino do ponto do Pico da Serra, da Serra Azul, que é Vale do Sonho, Pindaíba e Chavantina. Daqui situou-se nesses 2 anos de arrumar para ir para o outro lado, mudou o presidente da República, houve aquele troço todo, né? Aí saiu os Vilas, já comandando a expedição Telespires. Olha bem, esse pessoal onde é que foi, hein? Eles saíram daqui e foram no Telespires. Não é brincadeira não, na mata naquela época. Inclusive o pai do nosso amigo Haroldo, Reinaldo, pai do Haroldo, o Quincas, ele estava nessa expedição. Até porque, a história de Nova Chavantina, ela não é uma história de criou-se uma cidade. Não. Né? Aqui havia um interesse de Brasília. O interesse nacional de entrar, era a penetração para tomar a posse da Ileia, como eles chamavam, na Amazônia. Porque já havia uma história lá no eixo de encampar a Amazônia, porque o brasileiro não estava dando acesso, não estava fazendo uso nem nada. Aí houve uma sociedade japonesa que propôs ao governo brasileiro, esse documento também foi emprestado e me devolveram, veja só, cheio de detalhes. Eu ia te pedir um emprestado, nem vou pedir mais. Eles iam fazer uma estrada de ferro do posto de Ukumaru, lá no Japão, até cruzando o Brasil Central, até aqui o Tocantins. Eles iam fazer uma estrada de ferro. Eles só queriam do governo brasileiro a exploração por 60 anos da margem direita e margem esquerda num período de 200 metros para plantar cana. A finalidade era a planta de cana naquela época. Tá bom, conversamos aqui com o Milhome. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Corrigida então esses 2 pontinhos, que foi a questão que a expedição não passou pelo Toriquejo e que a história dos Vilas Boas começou a partir de Nova Chavantina em 1944. Eram só esses 2 detalhes que o velho guerreiro queria corrigir para que a história continue como realmente é. O pessoal só fala Vilas Boas, só fala Orlando não. É o Cláudio, o Leonardo e o Orlando. Esses 3 irmãos. O Álvaro, o outro Álvaro que trabalha na FUNAI, é lá para São Paulo, lá para Bauru, lá naquela região. Ele nunca esteve aqui com a gente. Se ele veio, veio passear no Xingu, para ver os irmãos. Isso é outra coisa. Eram os 3 irmãos do Brasil. O Leonardo, o Cláudio e o Orlando. O Orlando era o cabeça, o Leonardo era mais matreiro. O Cláudio era um intelectual, era um homem, ele era um formado, um doutor honoris causa da Universidade de Cambridge, da Universidade não sei lá na Inglaterra,
porque ele se autoculturou lendo, autodidata, conversava. O Cláudio não falava. Quem conviveu com o seu Cláudio sabe que ele era calado. Era um homem calado. Ele tinha duas tara. Era livro e arma de fogo. Ele tinha coleção de armas de fogo, que era a coisa mais linda do mundo. Então, tá bom. É isso que eu quero dizer, agradecer a sua boa vontade de ficar ouvindo, né? E estamos aqui justamente para isso, para tentar ver se um dia surge um museu. Eu agora estou mais um passo, firmando mais um passo para não sair de Chavantina. Aí conversamos aí com o Milhomem e esse material vai ficar eterno agora na internet, né, para todo mundo, quem quiser. E vai servir, eu tenho certeza absoluta, pelas informações que foram repassadas aqui nessa entrevista, pelos documentos que o Hélio Milhomem tem aqui guardado, nós vamos ter um material que vai servir de pesquisa para alunos, para as novas gerações. Aqui, Edivaldo, aqui eu tenho, aqui nesse livro aqui, né, nessa página do diário, a página 9, tem aqui os componentes, o nome de todos os trabalhadores do braçal que vieram de Barra do Garças, com o Coronel Vanik. Naquela data não se falava nada de vida, Coronel Vanik. Aqui está o nome de todos eles, está aqui Virgílio Nascimento, está o Odilon, que era o cozinheiro, entendeu? Está o Miguel Pereira, que era o mecânico depois, um grande mecânico fluvial e de carro. Esse aqui em Chavantina. Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, o Dutra e o Coronel Vanik. O primeiro pouso. Põe o dedo nele lá, assim, pra gente... Aqui, ó, dia 21 de maio de 1945. O primeiro pouso do avião. Põe o dedo lá no avião pra nós. Aqui. Isso. O avião aqui. Aqui está os peão que abriram a enxada, com enxada, o enxadão, a pista. Que é essa pista que está aí até hoje. Isso. 1964. Cláudio Vilas Boas. E Francisco Milhomem. Esse é o Francisco Milhomem, Lá com no os índios. Que índio é esse? Os índios, esse aqui é o Rauniri e o Crumari, é o Chucarramãe. Porque quem bateu essa fotografia foi eu. Você que bateu essa fotografia? Eu fui lá, nós fomos lá buscar o Orlando, porque os militares na época tinham uma comissão de inquérito e ele foi intimado no dia 28 de fevereiro de 44. 28 de fevereiro de 44. Coronel Vanik. Nas margens do Rio das Mortes. Ali no setor Chavantina. Ali no setor lá. Isso. Põe só o dedo nele aí. Aqui. Isso. Esse já é em 64. 64. Expedição Chavantina-Cachimbo. Que foi feito de Chavantina para São Félix para reabrir. Já tinha o pique, tudo já tinha... Quem é a figura mais ilustre aí dessa fotografia? Aqui mais ilustre, eu posso dizer assim, são todos os expedicionários. Todos. Aqui tem meu irmão, aqui ó, esse já faleceu, esse faleceu, esse faleceu. Esse era o índio Carajá que estava aqui, eles banem o índio, né, quando tem algum crime, alguma coisa. Esse já faleceu e esse também já faleceu. São poucos cidadãos. É a construção do Teatro Municipal. Era um clube? Não, nós estávamos fazendo um clube. Depois é que na administração do Oswaldo, eles usaram para fazer o teatro. Mas já era tudo construído, já era tudo em uso há muitos anos. Da Cunha. Ares da Cunha, enfermeiro. É o enfermeiro. Ele era enfermeiro e também era professor, tem esse detalhe. Então, e professor. Isso aí, ele já tinha a vila de Chavantina, já tinha tudo, ele estava retornando. Nessa época ele estava... Essa foto foi tirada onde? Lá em Aragaças. Em Aragaças. Lá em Aragaças. Tá certo. Aqui, se olhar bem, ver bem, só vendo a fotografia na mão, a dona Dianari, menininha, tá aí, ela era estudante de Chavantina que foi para lá para fazer o primário.